Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos.
oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino,
serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se. Ouve, ó Cristo, amor onipotente, que se entregou na cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus.
e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos. Pilatos disse: Tomai-vos vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Deus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte.
Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre nós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos de novo disse aos judeus: Olhai, o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: dividir a túnica. A sorte, quem será? Se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja, um bebê, levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum de seus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então,
tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele nos amou e se entregou por nós. 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 Querido irmão, irmã, você que nos acompanha em sua casa, querido paroquiano, outras pessoas que agora estão acompanhando a nossa celebração, certamente também fazendo a sua celebração em casa. Nesta celebração da Paixão, nós contemplamos já a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Nós estamos no Tríduo Pascal e ontem celebrávamos com a ceia do Senhor, o lava-pés, a Páscoa do serviço. Jesus nos dá a Eucaristia e nos mostra que a Eucaristia alimenta a igreja para servir, para fazer a passagem deste mundo sofrido para uma nova terra e de uma nova terra para a eternidade. Celebrando a Eucaristia, nós celebramos a Páscoa e temos a graça cotidiana ou dominical de celebrar a Páscoa do Senhor. Que graça temos de poder celebrar a Eucaristia. Que graça temos de fazer a passagem para o... Que graça temos de adentrarmos a ressurreição e a eternidade toda vez que recebemos do corpo e sangue de Cristo. Portanto, ontem, um dia todo festivo, porque celebrávamos a instituição da Eucaristia, abrindo a grande celebração do Tríduo Pascal. A Eucaristia nos alimenta para trabalhar o mundo a fim de que se torne uma terra sem males e atinja a eternidade, até que Cristo seja tudo em todos. É o que nós celebrávamos ontem, e por isso a celebração de ontem era muito festiva. Hoje nós estamos também celebrando a Páscoa, neste Tríduo Pascal. É a Páscoa da Paixão. Não existe Páscoa sem cruz, não existe Páscoa sem paixão. Queremos, às vezes, a vitória sem a cruz, a ressurreição sem o Calvário, a fé sem a luta espiritual, a graça sem a penitência, o amor sem o perdão. Seria muito fácil, deste modo, chegar à graça sem esforço algum,
ao amor sem passar pelo perdão, chegar à Páscoa sem passar pela conversão. Mas nós estamos celebrando justamente hoje esta Páscoa que passa pela via dolorosa da cruz. A passagem é a cruz. A passagem pela qual chegamos à ressurreição é a cruz. A passagem pela qual Jesus chegou à ressurreição foi a cruz. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, você é convidado, nós aqui somos convidados a contemplar na nossa cruz já a passagem para a eternidade. Como que a nossa cruz de cada dia tem sido esta passagem para o céu? Como que as minhas lutas de hoje, como que os meus sacrifícios, as minhas conversões, o meu esforço, o meu empenho, a minha vida comunitária, a minha vida de fé, como que tudo isto tem sido uma cruz enquanto passagem para Deus? Deus aproveita tudo. Eu costumo dizer, brincando, que Deus tem mal. Foi uma dúvida, uma questão cruel na vida de Santo Agostinho no coração. Mas se Deus é tão bondoso, como pode Ele permitir o mal ferir a humanidade? Deus aproveita todas as coisas, não que Ele queira o mal, mas através do mal, Ele é tão bom, que até do mal Ele consegue nos tirar para o bem e nos conduzir para o bem. A cruz é um mal terrível. Inicialmente a cruz não é bendita. Inicialmente a cruz é maldita. Por quê? Porque ela gerou o sofrimento em Jesus, a sua morte. A cruz era para os amaldiçoados. Por isso ela era colocada fora de Jerusalém. As nossas cruzes também nos fazem sofrer terrivelmente. Como transformar as nossas cruzes em instrumento de salvação? A cruz que agora passamos, esta penitência que percorremos, tudo isso que estamos vivendo nos últimos dias, como tirar um bem do que por ora passamos? Agora, a nossa vida é muito bendita. E quando nós líamos aqui, proclamávamos e meditávamos a primeira leitura do profeta Isaías, que era um elogio ao servo sofredor, maltratado, ferido de morte, insultado, mas que Deus o glorifica, nós também vemos tanta gente sofrida, tanta gente que padece na vida, que passa por tantas tribulações e que nos deixam só rastros de santidade. Talvez você se identifique hoje com este servo sofredor. Não raras vezes a nossa vida se identifica a ele. Dizia Dom Helder Câmara, tem gente que é igual a cana, mesmo maltratada, mastigada, torcida, triturada, só consegue extrair de si o suco da doçura. Jesus, mesmo maltratado e ferido na cruz, deu-nos o seu sangue, a Eucaristia, a eternidade, deu-nos tudo dele. A primeira leitura tinha um versículo do profeta Isaías, que eu quero refletir um pouquinho sobre ele, dizendo que
o servo sofredor cresceu diante do Senhor como planta ou como raiz em terra seca. Jesus foi esta raiz crescendo na terra seca. Ele veio numa época difícil, quando o povo de Israel era dominado pelo Império Romano. Nós vimos aqui no Evangelho, né, o contexto, dá para ver muito bem, os sumos sacerdotes, todos aqueles ali que estavam ladeando, né, a Jesus. Uma época muito torturante para o povo, altos impostos, sofrimento mesmo, miséria, desigualdade. Jesus veio como esta raiz em terra seca, mas era raiz. Raiz, o que é uma raiz? Raiz é algo que se lança para profundidades e porque é raiz, se mantém sustentada sobre a terra. Jesus é a raiz de Deus fincada na terra. Com a encarnação, Deus, ele se enraiza na terra. E desde Jesus, Deus nunca mais deixou de estar no mundo. Com Jesus, Deus se enraizou no gênero humano, se enraizou na vida do mundo. Deus se plantou no meio de nós e tornou-se a árvore da vida. E desta raiz em terra seca, tornou-se o madeiro da cruz. E do madeiro da cruz, também a coroa de espinhos. Não obstante os espinhos, ele ainda deu frutos. Primeiro fruto, a ressurreição. Os demais frutos, a vida da igreja e os sacramentos. Nós somos todos frutos desta raiz que é Jesus em terra seca. Somos frutos da cruz de Jesus. Quais são os frutos hoje da nossa cruz, da nossa vida? Por isto, meu amado irmão, minha amada irmã, ao meditar, ao contemplar a paixão de Jesus, essa passagem, meditemos também a nossa vida e as tantas passagens que nós já estamos fazendo para a eternidade, para o céu, para a ressurreição, através da cruz nossa de cada dia. Eu me lembro certa vez, eu era criança, e perto da minha casa, tinha uma casa bem antiga, bem velha, onde morava uma senhora, também bem antiga e bem velha. E esta senhorinha tinha uma vida sofrida, e ela não era nem um pouquinho feliz com a vida dela. Mas ela também não aprendeu a amar a vida que ela tinha, mesmo sendo sofrida. Eu me lembro que eu ia com a minha mãe à casa dessa senhora. E toda vez que a gente ia, o que ela mais sabia era reclamar da vida. E a gente ouvia. Talvez ela fosse curada um pouco quando nós a ouvíamos. E certa vez a minha mãe tentou consolá-la e disse àquela senhora, que nós chamávamos de Toninha, Dona Antônia: mas Dona Antônia, Toninha, a senhora está falando que sofre tanto. Olhe para os sofrimentos de Jesus. Ele sofreu na cruz, padeceu tanto. E a resposta dela foi a seguinte: mas ele sofreu até os 33, eu já passei dos 70. Querendo dizer assim que talvez a vida dela fosse mais sofrida que a de Jesus. Mas desta história de vida, eu quero apenas dizer que a Páscoa nos ensina a ter paciência. E nós precisamos aprender da Páscoa, e por isso precisamos celebrar a paixão, para aprender a ter paciência com a cruz, para aprender a amar a cruz, para aprender a
passar pela cruz, não existe Páscoa sem cruz. Na cruz já é Páscoa. Por isso que esta celebração de hoje está dentro do tríduo pascal. Hoje já é Páscoa. Já estamos celebrando a Páscoa. É a Páscoa da paixão, porque não existe ressurreição sem cruz, não existe vitória sem a luta do cristão. Portanto, que a nossa cruz também se aproxime da cruz de Jesus e que tenhamos a paciência da passagem, porque senão também nunca entenderemos o valor da ressurreição. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo José Lanza, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que vossa graça se consolide, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz.
Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Em sua casa, caso você tenha preparado aí em um altar a sua cruz, também nos acompanhe e faça o seu momento de adoração ao amor de Jesus derramado na raiz da cruz da terra árida da humanidade.
te fiz eu, dizem que te conquistei, porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, e preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de
Vejo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Vejo tua lança que abriu a fonte do amor imortal, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os anjos. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, inexpulsável. Beijo as tuas vestes que esconderão minhas misérias. Vergonha no mar me adornas com delícia, mais belo que todos os homens. Santo, santo, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. As chagas de amor, amado meu, esposo meu. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Maior não há
Quero lembrar a todos que logo mais, às 6 horas, não às 7, mas às 6 horas, nós vamos transmitir o sermão do enterro, juntamente com o canto da Verônica, a oração do terço, os testemunhos de curas, de milagres. Nós os teremos às 6 horas, pelo Facebook de nossa paróquia e também pela rádio Nossa Missão FM 87.9. Amanhã, sábado santo, 7h30 da manhã, pelo Facebook da paróquia Rádio Nossa Missão FM, nós temos a transmissão da última palavra de Jesus na cruz, a meditação. Às 3 horas da tarde, pelo Instagram da paróquia, eu farei uma live com as crianças. Será um momento com as crianças providenciam aí o Instagram para a gente bater um papo, com as crianças às 3 horas da tarde. E às 8 horas da noite teremos a vigília pascal através do Facebook de nossa paróquia. No domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, a Santa Missa, transmitida pela TV Passos e disponibilizada também no Facebook de nossa paróquia e pela rádio Nossa Missão FM 87.9. Após a Santa Missa, domingo, eu vou passar pelas ruas de nossa paróquia, numa caminhonete, saudando a todos com uma saudação pascal. Então, você em sua casa, após a missa, acenda o seu círio pascal da família na janela, ou coloque uma vela. Se quiser preparar um simples altarzinho à porta, poderá prepará-lo. Não vou parar na porta das casas, mas passarei dando a bênção e saudando a todos com uma saudação do pároco, aos seus amados paroquianos. Já que não estão juntos aqui na igreja, eu quero pelo menos passar pelas ruas saudando as famílias. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste temos sempre nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.